Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Mas, Nós gente, estamos, 4 dias, hein? 4 dias de uma vida com propósito. Lembrando que a gente vai estar aqui com um vídeo por dia, tá? Não precisa você maratonar todos os vídeos, porque o efeito ele é diário. São doses pequenas mesmo, doses diárias de conhecimento, de propósito. Então, não veja tudo de uma vez, veja um por dia, tá bom? Conselho. Tá? A gente está lendo aqui Uma Vida com Propósito do nosso pastor, o Rick Warren, tá? Um pastor da Califórnia. E o livro best-seller, traduzido para muitos países. E a gente tem certeza que vai alcançar a vida de muitas pessoas, né? Então, mais um dia. mais um dia. Tudo bem, pessoal? Ela é Kelly Knupp E e é está nessa empreitada. Eu sou Dalit Kelly e estou junto com ela de mãos dadas para a gente alcançar mais vida e descobrir qual é o propósito que você está aqui. Afinal de contas, o que você veio fazer aqui? Enquanto isso, você vai aí no like, dá um joinha para a gente aí, mandar esse vídeo aí para mais pessoas, para que a gente consiga alcançar quem mais precisa. Então, de repente, hoje eu preciso do que a gente leu aqui. De repente, hoje você precisa. Talvez amanhã, depois da manhã, outra pessoa precisa do que a gente leu aqui hoje. E você distribuindo esse vídeo, você pode ter certeza, você está distribuindo um conteúdo, ó, de qualidade. Tá exatamente bom? muito bom. Afinal de contas, por que estamos aqui? Hoje o tema do dia é criado para sermos eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Lá em Eclesiastes 3:11, isso já ficou registrado. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia, não mesmo. O homem foi feito para a imortalidade, como disse Abraham Lincoln. Começando o texto. Esta vida não é tudo o que temos. Esse texto é muito interessante, gente. Esse dia é muito interessante. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da vida, na eternidade. Se você acredita, você passará sim. Se você não acredita, eu sinto muito dizer, você vai passar também. Você passará muito mais tempo do outro lado da vida. Este mundo é o lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta de aquecimento antes do início da corrida, a última volta de aquecimento. Esta vida é uma preparação para a próxima vida. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Nessa terra, mais ou menos uns 100 anos, mas na outra, para a eternidade. É isso. Seu tempo aqui, Você vai viver 100 anos se você fizer tudo certinho, né? sim, Não morrer sim, jovem. isso é uma expectativa, né? No Exatamente. máximo 100 anos, você pode viver. Não quer dizer que você vá, porque dependendo de como você leva a sua vida, você não vive nem os 100 anos. Exatamente. Seu tempo aqui é como disse Thomas Browne, apenas um parêntese para a eternidade. Você foi feito para ser eterno. Por isso que quando existe a morte, choca tanto as pessoas, né? A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto nato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo a sua imagem. Ele nos criou segundo a sua imagem para vivermos eternamente. Embora saibamos que Embora saibamos que, com o tempo, todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que, é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Quando ele fez, passamos o homem à nossa imagem e semelhança, essa semelhança, inclusive, na imortalidade. E a gente tem essa semelhança, né? A gente tem esse pensamento semelhante de eternidade. Então, a gente já tem essa consciência, né?
Um dia o nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo, do nosso tempo no mundo, mas não será o fim, porque a nossa alma vai seguir. O corpo terreno é apenas uma residência temporária de espírito. Eu acho essa parte muito interessante. O corpo é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que o nosso corpo aqui na terra, barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem fez essa casa e ela durará para sempre. Então, na eternidade, o corpo que Deus vai nos dar será eterno. O corpo que o nosso espírito vai habitar será eterno. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas. Aqui você tem opção, você tem direito de escolher, aqui você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas lá na eternidade só tem duas opções, ou o céu ou o inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determina seu relacionamento com Ele na eternidade, nu. Isso é forte. O seu relacionamento com Deus aqui na terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Ou você viverá próximo dele, ou você viverá longe dele. Simples assim. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Que convite lindo, hein? Ele está convidando você hoje a passar a eternidade com ele. Para você passar a eternidade com ele, você precisa viver em amor a Cristo hoje, cuidando para que você viva os preceitos, o estatuto que ele deixou hoje, para você ter condição de viver a eternidade próximo dele, viver esse convite. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão, a salvação que ele oferece, você fatalmente passará a eternidade separado de Deus. É, lembrando que quando você leu ali em cima, ele falando dessa vida, que é uma preparação, gente, sinto em te dizer, né? A vida aqui, ela é uma aventura mesmo. A gente só tem uma. E a novidade que eu vou te falar é: ninguém vai sair vivo dessa vida. Então, saiba o seguinte: ninguém vai sair vivo daqui. Então, cuida bem do que você está tendo agora, da oportunidade que ele está te dando agora para você fazer alguma coisa, porque a gente não vai passar dessa. É que às vezes a gente esquece, né? Como você leu aqui, ó, que todo mundo pensa que da imortalidade, que a gente aqui é eterno, que não vai acabar nunca. Então, assim, sabe uma coisa que deu um boom na minha cabeça quando eu fiquei pensando toda nessa confusão que ia estar a pandemia, não sei o que lá, e vem um monte de coisa, questão política, tudo isso enrolado, eu falei, meu Deus, vamos pensar que isso não vai ser eterno. Ou para mim vai passar, ou para o outro também vai passar. A única questão é se vamos passar bem, lembra do capítulo anterior? O que que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Se a gente está escolhendo bem, não é mesmo? Vai passar rápido ou demorado, para alguns mais rápido, para outros mais demorado, mas vai passar. Exatamente. Só que nesse meio todo, você está escolhendo viver junto com quem? Exatamente, né? Essa vida é uma preparação para a próxima. C.S. Lewis, né? C.S. Lewis era um escritor, uma pessoa que vale muito a pena vocês estudarem sobre ele. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: existem apenas dois tipos de pessoas: a que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem se diz, seja feita a sua vontade. A Deus seja feita a sua vontade. Ou Existe seja, um tipo de pessoa que fala, né? Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas existe um tipo de pessoa que Deus fala assim: seja feita a sua vontade. é, É a vontade permissiva de Deus na sua vida. A pessoa insiste tanto em fazer daquele jeito e Deus fala: ok, seja feita a sua vontade.
E uma coisa que a Leti acabou de falar, ó, que é uma das coisas que está eternizada essa fala dele, né? Tragicamente, Muito interessante. muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Esses dias, eu não sei se você ouviu, está tendo uma febre de pessoas falando. Ah, se Deus não me quer, olha a prepotência. Se Deus não me quer desse jeito que eu sou, paciência. Então, eu não vou estar lá no céu. E se lá no inferno tiver várias pessoas que eu conheço aqui, que são pessoas que, poxa, adorava viver, então tá bom, então eu vou viver lá no inferno com elas. Gente, que triste, viu? Olha que ponto. É perigoso, é sua escolha. É Exatamente por isso e por outras que, ok, faça a sua a vontade. sua vontade. E ele vai te permitir, porque ele não é um Deus que exige que você faça o que ele quer que. É por isso que essa vida é uma preparação para a próxima. Você Exatamente. começa a ler, você começa a perceber. É só por isso que É, aí ele liberou essa alma. Essa alma estava lá no prazer daquele espaço maravilhoso, perfeito, sem cutucar os altos e baixos. Mas essa alma veio para o mundo, essa alma se encantou com os prazeres do mundo. exatamente, se Então, deixou, ele não vai né? obrigar essa alma. Todo mundo precisa decidir. E do outro lado, tem duas opções. Você escolhe agora a opção que você quer viver do outro lado. É. Quando Simples você, assim. quando você compreender plenamente que a vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa, circunstância de uma perspectiva nova. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe aparecer insignificantes. Porque a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê o propósito dele, o amor é tão grande que essas outras coisas elas vão realmente se tornando tão pequenas, tão bobas, tão, sabe, idiota que às vezes a gente, por arrogância, imprudência, imperícia ou por, Negligência até, né? né? E você vai brigando contra isso e vai brigando com pessoas. Não Nossa, é esse o propósito. Não é esse o propósito. à luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e os seus relacionamentos, em vez de valorizar, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo os prazeres. As prioridades são coordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: Antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Se Ele todos. entendeu, desculpa, ele entendeu o que É, Cristo fez. Ele entendeu o motivo de Cristo ter vindo. Até porque, desculpa, eu preciso interromper aqui, até porque antes a gente não tinha acesso direto a Deus. Então, o que que acontece? A gente vivia, a gente não vivia naquele tempo, né? Mas as pessoas viviam e precisava de alguém que os fizesse acessar a Deus, um homem comum. Quando Jesus percebeu, quando Deus percebeu, ou Deus já sabia disso, gente, mas fala assim, quando eu estou conjecturando, quando Jesus percebeu, não vai dar certo esse negócio, porque todos os homens são falhos, preciso de alguém que libere a passagem direta, para que eu faça a escolha de viver aqui de forma que eu vá viver na eternidade também. Então, assim, as pessoas começavam a olhar para os homens e ia bacalhando, ia errando, ia errando. Então, Jesus falou, não, eu vou descer e vou liberar acesso direto a Deus. Nós vamos ver isso aí já já. Aqui. Continue, Kelly, desculpa. se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria que se preocupar com as consequências de suas ações. Você vê como é que pode, né? Se a gente achar, como tem pessoas que são assim, acha É que, isso. hã?
que É acha, isso que você falou, que a gente acabou de comentar, né? Se é, não me quer assim, então eu não vou é, viver. Porque ele está decidido a viver a vida dele que ele quiser. é. E É aí ele isso. faz todas essas transformações de vida sem propósito. E aí, assim, se ele tá achando que é só isso aqui, então assim, se não, gente, se a gente não, o que ele quer dizer é, se a gente não tivesse um motivo para um propósito, porque nós estamos nos preparando para algo muito maior, não faria sentido. Poderíamos pecar, matar, roubar, não ter ética, não fazer nada. Porque não teria o motivo para que você vai ser correto com outra pessoa. Por que você vai, né, assim, o mundo, muitas pessoas ficam falando, o mundo precisa de muito amor, de mais amor, mais amor. Se essas pessoas, às vezes, que falam isso, não acreditam na eternidade, que acham que é aqui e agora. Então, Acho que é só aqui. acha que é só aqui, né? 10 pode ir. Pois é, a morte não é o fim. Isso que a Kelly acabou de falar faz toda a diferença. A morte, ela não é só a transição para a eternidade, não. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Então, do jeito que você vive aqui, faz soar um acorde na eternidade. E você vai ter que ouvir essa música toda, hein? Presta atenção. O aspecto mais prejudicial na vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. O aspecto mais prejudicial nessa vida é o raciocínio a curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa terra. Gente, não dá para você pensar simplesmente que é aqui, ponto e acabou. Gente, aqui eu entendi isso como se eu estivesse na escola do ensino fundamental, que você tem que aprender a ler, a somar, diminuir para você atingir o ensino médio, porque senão você não vai para o ensino médio. É tipo isso. Se você não aprender a soletrar, a produzir texto no ensino fundamental, você não alcança o ensino médio. Deu para entender agora? É tipo isso. A visão da eternidade é, no coração, o valor que ela representa. Você precisa estar gravado isso. Qual é o valor da eternidade no seu coração? Qual é a visão que você tem da eternidade? Isso vai acontecer, querendo a gente ou não. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender as maravilhas e grandiosidades do céu. Eu não vou nem usar o céu, eu vou usar da eternidade. Porque tem gente que não acredita em céu, ok, mas vai acreditar na eternidade, porque vai acontecer. Eu não sei onde é que vamos estar, não. Mas eu sei que eu quero estar perto de Deus. Por isso eu ando a minha vida pautada mais próxima a Deus possível. O nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. Formiga não tem nem entendimento de nada. Como é que você explica a internet? Olha a grandiosidade da internet para uma formiga, para um cachorro, para um ser irracional. É inútil, é inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. Isso a Bíblia diz, nem olho viu e nem olho viu e nem coração, nem olho viu e nem Vida ninguém nem conheceu o que está para ver, né, o que temos lá. A Bíblia diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido, está escrito aqui, eu tentando lembrar. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. É isso. Deus nos dá o vislumbre da eternidade em sua palavra, quando ele diz que nenhum olho viu. Sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para Deus, porque Jesus, quando subiu, falou: Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, só vai estar com ele quem decidir andar com ele. E Deus também disse, Jesus também disse: é, só vai chegar ao Pai quem crer no Filho, tá? Ainda C.S. Lewis ainda expressa o conceito da eternidade na última página das Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que forma uma coletânea. Até onde eu sei, são umas histórias assim, bem interessantes. E ele diz o seguinte: para nós,
Este é o fim de todas as histórias. Até onde eu sei, é um escritor muito famoso e vale a pena. As Crônicas de Nárnia aí. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para nós, a vida é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este é apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Oi, sintoniza? Esse rapaz aqui, ele diz para a gente o seguinte, nas crônicas dele, ele entende assim, e é mais ou menos isso, e eu consegui entender também. A nossa vida aqui é a primeira página do livro da eternidade. Você viveu 10 anos, é a primeira página da sua história na eternidade. Eu vivi 50.000 anos, é a primeira página da minha vida na eternidade. Então, é como se você começasse um esboço. E aí, de acordo com o que eu vivi aqui, segue a minha eternidade. Nó, isso, isso é sabe? É uma explosão mesmo. É. Porque do jeito que você conduzir aqui, tudo bem, do jeito que você quiser, fique em paz, vai em frente. Porém, é a primeira página da sua eternidade e não acabou a história. Continue, Kelly. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. Ela acabou de falar. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta, e é mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único Mais uma. momento, é, o único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas, na verdade, não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Você já ouviu falar? Quando alguém fala assim, ah, eu vou ter que fazer o inventário. Meu Deus, que coisa horrível, você está achando que vai morrer? Gente, Por favor, faça o inventário. faz o inventário. Por Tinha que favor, ser assim. não procrastine. Se tiver que fazer as coisas, faça, gente. Porque é assim, quando a gente vive isso na pele, é tão duro, porque assim, tem gente que tem pavor de pensar em falar que o seu pai e sua mãe vão morrer, que você vai morrer, que seu filho vai morrer. Gente, é duro, eu sei que é duro, eu tenho filho, eu sei quanto isso é difícil você parar e pensar, mas é tão difícil. É mais difícil parar e pensar, será que eu vou encontrar com meu filho na eternidade? Né? É fazer as perguntas certas. Porque é fato, todo mundo vai morrer. Era engraçado, é inevitável não falar, né? A gente tinha uma avó que era para ela era comum falar na morte. Era É, natural. E ela não tinha riqueza. Ela falava: vou deixar o guarda-roupa para Luciana, as fotos vai ficar com fulano, isso vai ficar com Bertano, esse barracão vai ficar com ciclano. Ela dividia o tempo todo o que ela tinha, porque ela tinha certeza que ela tinha que, ó, ir para a eternidade. E ela lembro, falava assim, ó, vou fazer o propósito tal para Deus abençoar a vida de fulano, porque daqui a pouquinho eu tô. É isso que ele fala. É a pessoa que tem certeza do que está fazendo aqui para a página desse primeiro livro, para essa primeira página do livro. é. A gente falava com ela assim, ô vó, semana que vem, vamos em tal lugar? Ela, olha, se eu estiver viva até lá, vamos. Era simples. Nossa, você fala tanto de morte. Não é, estava agora, não. Ela viveu bem, viveu muito, assim. Muito, não, podia ter vivido oitenta e mais, né? seis anos, viveu? Viveu bastante Mas ela tempo. viveu acima da média. É, Porque ela morreu, quando ela morreu, a média era 70 anos. Não ainda era? é, Ainda é 72, 74 anos, assim. Mas, assim, ela viveu 86 anos. Então, assim,
E ela viu com saúde até bem perto da morte. Mas era muito comum isso, era muito comum, sabe? Não, isso aqui vai ficar conversando com ciclano. Nossa, vó, mas gente, eu vou morrer daqui a pouco. Fique esperto que eu vou morrer, né? Então, assim, é isso. É você estar sempre preparado para o que vai vir, para o seu livro. É. Prepare-se para o seu livro. Aqui é só uma página. Por isso que a gente tem que lembrar do capítulo anterior, quando fala da gente, né, pular etapas, né, se preparar, escolher as guerras que a gente quer lutar, não viver uma vida sem. Assim, muitas pessoas estão se matando porque não sabem o seu propósito. Gente, espera que vai chegar. Ela vai chegar para todo mundo, mas esteja preparado para a hora que ela chegar. Se encontrar com Es- ela de frente e estar preparado. Espera que vai chegar. Exatamente. E Tá? ninguém quer ir, ninguém quer ir. A gente só tem mais 10 minutos, tá, David? Tá finalizando também. Assim, posso ir, né? Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe, não tinha, lembra que eu falei que nós íamos para frente? É agora. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe, não tinha um fim em si, mas consistia numa preparação para a vida aqui. Você pensava que não tinha um fim em si, você não via esse fim. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. É o portal, é a passagem para a eternidade. Só que se você não tiver um relacionamento bom com Deus, você vai passar pela eternidade também. Só que talvez você não fique junto com ele. Simples assim. Pensando sobre o meu propósito de vida. Foi? Vamos? Pode ir? Pode. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O versículo é: Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E a pergunta que não quer calar para você meditar, para nós meditarmos é: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que devo parar de fazer hoje? E qual é a única coisa que devo começar a fazer hoje, agora? Então, duas perguntas. O que que eu preciso parar de fazer hoje? E o que que eu devo começar a fazer hoje? Já que eu fui feito para ser eterno, eu tenho que começar a fazer algo para viver a eternidade. O que que você precisa fazer para viver a sua eternidade de hoje em diante? O que que você precisa parar de fazer para que você viva uma eternidade próxima de Deus de agora em diante? É, É isso. é. Às vezes as pessoas elas têm tanta necessidade de aprovação, tem tantas coisas para ela poder fazer que ela não quer aceitar que existe, ela precisa se submeter a determinadas coisas para ela poder conseguir ter uma vida com propósito. Gente, porque ter uma vida com propósito não é você ser o maior de todos, eu sei, eu vou, é você ter a humildade de entender que existe um superior à nossa vida. Uhum, O nosso superior é Deus. O dia que sim. você, homem, e você, mulher, conseguir entender que existe um ser maior do que você deixa de ser arrogante. Você não vai mais conseguir ter essa arrogância que a vida é sou eu, sou só eu, o mundo gira em torno de mim. Olha o que a gente foi lendo nos outros capítulos atrás, gente. E daqui para frente ele vai completando tudo isso e vai ser todos os dias vai caindo uma fichinha, tá? Todos os dias vão entrando. Essa expressão de cair a ficha é uma expressão mais antiga, porque antigamente o telefone Ah, era ficha mesmo, era uma bolinha, era uma ficha e você colocava. sim. Então, quando estava terminando o seu tempo, era vai cair a ficha, aí você puf, concluiu, caiu a ficha. Então, prestem atenção. Daqui para frente, ainda faltam mais alguns capítulos, né? Mais bastante ainda. Vai lendo, vai anotando, não esqueça de meditar. Se você quer realmente buscar uma vida com propósito, quer ser realmente entender o caminho da felicidade, tem uma vida com propósito, né? Eu tô rindo aqui porque ela tá denunciando que a gente é do tempo do telefone. Difícil. Tá denunciando, ninguém nem sabia. Ai, não Mas precisava. é isso, nós temos Contaram, ainda me contaram.
Te contaram, claro. Tá. Esses dias eu estava reclamando, ó, deixou tudo acontecer no meu tempo. Mas aqui, não esqueça aí de dar like, de enviar, porque tem mais pessoas que precisam entender que essa vida é a primeira página do livro da eternidade, Nossa, é tá? verdade, né? Ou pensar assim para mim foi, ó, foi Putz, um bom, assim, né? é verdade. E nós temos mais algumas 36 fichas para cair aí, tá? Nós temos um bom tempo de conversa enquanto isso. Exatamente. Então, não desanima, hoje é só o 4. Leia, gente, é todo dia um pouquinho, tá bom? Um pouquinho. Ouça, mande para É, alguém, manda, todo dia que você ouvir, manda para alguém, manda para 20 pessoas, todo dia que você ouvir, envia para 20. Tem certeza que 20 pessoas, é possível que 2% não vai conseguir entender isso, não vai cair a ficha de 2%. vai sim, com certeza. Esperamos você aqui no dia 5. Tchau, um abraço. Tchau, gente, até já.